Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Sejamos todos bem-vindos a mais uma reunião doutrinária em nossa casa, a União Espírita Cristã. As pessoas que nos visitam pela primeira vez, sintam-se à vontade e abraçadas por todos nós aqui da UEC. Pedimos aos portadores de telefone celular que estejam retirando o som dos seus aparelhos. Agradecemos à Rede Amigo Espírita por disponibilizar o espaço para a transmissão da nossa palestra de hoje. Estamos transmitindo ao vivo pela internet para o mundo todo. E aqueles que quiserem acessar, basta acessar a Rede Amigo Espírita. Maiores informações na nossa página no Facebook. As palestras gravadas também estão disponíveis no nosso canal no YouTube e na Rede Amigo Espírita. Muito obrigado. Para iniciarmos, vamos pedir à nossa companheira Rita para fazer a nossa leitura preparatória. Boa noite. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nos diversos caminhos. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançando-se às lutas de separatividade, lamentáveis e cruéis. Todos os que se cristalizam no eu, dormitam nos petitórios infindáveis, e a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção, passam o dia zuzindo o próximo, quais se fossem inquisitores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Queridos irmãos, queridos companheiros, coloquemos em nossa tela mental
a figura do doce Rabi da Galileia, nosso irmão maior, Jesus. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito poder e bondade, e agradeçamos pelo dom da vida. Agradeçamos ao Divino Mestre Jesus a oportunidade de estarmos frequentando essa escola de vida, que é o nosso planeta Terra. Agradeçamos a Jesus podermos estarmos aqui neste momento reunidos para ouvirmos falar do seu Evangelho. Peçamos aos nossos mentores espirituais, aos benfeitores espirituais de nossa casa, ao nosso patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e sua equipe, que estejam intuindo e amparando o nosso palestrante da noite, e que nós possamos estar com a mente aberta, a fim de captarmos tudo aquilo que nos for passado e estarmos usando em nossa vida cotidiana. Que o Divino Mestre Jesus, nossa querida Mãe Maria de Nazaré, continue conosco, hoje, agora e sempre. Queridos companheiros, hoje nós temos a grata satisfação de termos aqui conosco o Dr. Wilson Ayub, da Associação Médica Espírita do Estado do Espírito Santo, e nos traz o tema A Crença em Deus e sua repercussão na saúde. À vontade, doutor. Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente retorna a essa casa, agora com esse frescor, né, do ambiente, né? A última vez que eu vi não tinha esse frescor ainda, esse ambiente tão agradável. E hoje, para a gente falar desse assunto tão importante que é sobre Deus, né? Esse estudo de hoje, a gente vai então fazer um caminho, né, sobre como que a crença em Deus interfere no nosso estado de saúde e de doença. Nós sabemos que, pela definição de Emmanuel de saúde, saúde é o verdadeiro equilíbrio da alma, né, em que pese nós estarmos passando por dificuldade, por doenças temporárias. Nosso estado normal é o estado de luz, de harmonia, de perfeição, mas no momento que nós estamos evoluindo, nós estamos num processo de aprendizado, de crescimento espiritual, nós ainda passamos por dificuldades que nos trazem então a saúde temporária, a doença temporária, e que muitas vezes, na própria definição do Emmanuel, ele nos coloca que essas doenças, muitas vezes, ou na maioria das vezes, elas são instrumento para nós alcançarmos a nossa saúde espiritual, nossa saúde plena, nosso equilíbrio espiritual, nossa harmonia. Agora, essa crença em Deus depende de como nós acreditamos, ou como nós temos, de que forma que essa crença funciona para nós. Aqueles que acreditam num Deus punitivo, um Deus vingativo, às vezes até, um Deus tirano que nos pune, que nos castiga quando nós fazemos o mal, quando nós pecamos, que nos condenam ao fogo do inferno eterno quando nós não cumprirmos os seus mandamentos. Esses podem ter até uma repercussão negativa na saúde. Nós vamos ver mais na frente. Porque esse Deus tirano pode criar sentimentos de culpa, de medo, de revolta, de ressentimentos que podem, principalmente o sentimento de culpa que nós trazemos em nós, e medo que pode então agravar o nosso processo de doença. A culpa levando depressão e outras coisas mais. Agora, quando nós acreditamos, temos essa crença que a doutrina traz para nós, um Pai de amor, de misericórdia, que está sempre de braços abertos a nos acolher, como aquele pai
da parábola do filho pródigo, né? Que nos espera na curva da estrada, né? Independente da nossa vida ser dos nossos pecados, Ele não nos julga. Ele existe as suas leis, Ele criou suas leis, que deverão ser o norte para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento, nossa evolução espiritual. E quando nós nos desviamos dela, nós mesmos é que nos caminhamos por caminhos que nos levam a doenças, por nós nos afastarmos da lei divina. Então, mesmo que essas leis possam nos disciplinar, até mesmo porque quando nós nos desviamos dela, as doenças vêm por nossa própria responsabilidade, nossa própria atitude, nossas atitudes que provocaram esse desequilíbrio dentro de nós, e que elas vêm para nos educar, para nos mostrar que o caminho estava equivocado, que precisamos nos retomar o caminho que nos leva ao Pai, nessa trajetória que o Filho Pródigo nos mostra de ida e volta. A nossa vida é um eterno regressar à morada do Pai, onde nós vamos encontrar então todo o amor, o carinho, o afeto, a compaixão, a paz, que essa morada do Pai nós entendemos que é o nosso, que tem representação dentro de nós mesmos. É o nosso ser de luz, nosso ser superior, nossa essência divina que todos nós trazemos dentro do nosso espírito, né? A nossa luz, nossa chama de luz que trazemos dentro de nós, que está temporariamente encoberta pelas nossas imperfeições do nosso ego, da nossa individualidade, que ainda não conseguimos nos afinizar, nos sintonizar com esta luz, nos identificar com esse ser de luz, nos afastamos dele, desenvolvendo as nossas negatividades, nosso ego, sentimentos voltados para a nossa individualidade, nosso egoísmo, atendendo unicamente aos nossos interesses, sem nos preocupar com o interesse da humanidade. Agora, quando nós aceitamos esse Deus como um Pai, esse Deus que toda a sua lei foi feita em função da coletividade, de beneficiar a todos, nós então também começamos a nos envolver com os outros, no sentido de nos conectar a tudo e a todos, nesse processo de religare, nesse processo de desenvolver a nossa espiritualidade, que é o nosso sentimento de fazer parte de um todo. Todos fazemos o todo está em tudo e cada parte contém o todo, que nós não estamos separados dos outros. Nós temos um elo de união, que é esse amor divino que nos une a tudo e a todos, que nós vamos falar mais na frente sobre isso. Então, nós vamos ver que trabalhos que são feitos em pacientes internados em hospitais observaram o seguinte: a maioria dos pacientes que se internam nos hospitais são religiosos. A maioria da humanidade é religiosa. Tem trabalho, a Veja publicou recentemente uma estatística do IBGE mostrando que mais de 90% da população acredita em Deus. Aqui nós temos essa estatística mostrando no censo de 2000, 98% acredita em Deus da população. E 70% tem uma religião formal, frequenta ou participa de alguma religião. As crenças religiosas, elas influenciam as decisões médicas. Então o médico também sofre influência nas suas decisões, nas suas escolhas, na crença que ele professa. Isso é muito comum, a gente sabe que crenças religiosas que não aceitam a transfusão de sangue, que não aceitam a doação de órgãos, por acreditar que isso está ferindo o princípio da lei divina, está na Bíblia. E outros têm um comportamento diferente, por exemplo, os espíritas, nós espíritas, né?
que acreditamos na vida após a morte, na reencarnação, nós lidamos, por exemplo, com as doenças terminais, pacientes que são considerados com doenças críticas, que não têm mais recuperação no sentido médico daqui da Terra. Então nós sabemos que naquele momento é um momento de reflexão, aqueles poucos momentos que ele tem de vida, são cruciais na sua vida, ou seja, nós somos contra qualquer mecanismo que encurte a vida, ou seja, a eutanásia, contra o aborto, que nós sabemos que, no princípio, a vida é um dom de Deus, como é criado por Deus a vida, nós não temos o direito de exterminá-la, como se faz no aborto, e muitas outras situações que a nossa crença nos sustenta e nos direciona na nossa conduta. Outra coisa importante é que as atividades religiosas, isso aqui está provado, que estão relacionados a uma melhor saúde e qualidade de vida. Ou seja, foi provado que pessoas que frequentam uma religião, seja ela qual for, adoece menos. Quando adoece, tem uma recuperação mais rápida da sua saúde interna por menos tempo, por vários motivos que nós podemos abordar também mais na frente. Outra coisa importante, a maioria dos pacientes gostaria que os médicos abordassem as suas necessidades religiosas. Isso aqui é muito importante. Foi em cima desse trabalho que os americanos, tudo começa os americanos, eles compilam tudo, eles registram, eles têm dados, fazem trabalho estatístico. Nós aqui, infelizmente, ainda temos dificuldade em registrar os nossos dados. Então, nos Estados Unidos foi feito os primeiros trabalhos mostrando que a maioria dos pacientes são religiosos, como nós vimos aqui no Brasil, e gostariam que os médicos abordassem as suas necessidades religiosas, naquele momento mais crítico da sua vida, que é o momento que se adoece, que se interna no hospital. E, geralmente, eles não encontram esse respaldo, esta resposta dos enfermeiros, da classe médica, que hoje estão muito voltados para a tecnologia, muito voltados para abordar estritamente a doença no corpo físico. E às vezes eles têm essa demanda, essa necessidade de conversar e têm dificuldade de encontrar com quem conversar nos hospitais. Por isso que nós da Associação Médico Espírita estamos agora fazendo um trabalho que provavelmente vai ter um novo curso agora em maio, aqui no 6º CRE, sobre o trabalho da capelania hospitalar. O que é a capelania hospitalar? É assistência religiosa nos ambientes hospitalares. Porque os hospitais, com toda razão, eles só aceitam pessoas religiosas adentrarem nos hospitais para conversar com os pacientes nos leitos, quando esses voluntários estão treinados e capacitados para isso. Porque hoje em dia tem uma série de exigências, a norma, né? A NR 90, tem uma série de exigências em relação a como se comportar no hospital. Por exemplo, necessidade de lavar as mãos, não pode usar sapatos abertos, não pode usar relógio, não pode sentar na mesa, na cama, no leito do paciente, não pode levar comida para os pacientes. Então, nós estamos fazendo, pela Associação Médico Espírita, já fizemos um curso, não sei se alguém aqui participou do curso, com o objetivo de capacitar, os trabalhadores espíritas, que geralmente já têm esse perfil de trabalhar com assistência fraterna, né, com assistência em casa, para as pessoas que estão adoentadas, para que possam, se cadastrar junto aos hospitais, que nós vamos também participar, desse cadastramento, para fazer um trabalho de capelania, ou seja, de visita a esses pacientes. Como conversar com esses pacientes, como ouvir, saber ouvir, que é o mais importante, né? Muitas vezes a gente quer chegar perto do paciente e fazer uma palestra, ou quer converter o paciente na doutrina espírita, quer dar uma aula de espiritismo, e o objetivo não é esse, né? O objetivo é levar o carinho, levar o afeto, levar o colo, o amigo, levar principalmente a escuta desse paciente que quer se expressar, quer falar sobre os seus problemas mais íntimos relacionados à sua existência, à sua espiritualidade.
Então, isso aqui foi em cima desse trabalho, então, que os hospitais hoje, para receberem uma acreditação, não tem essa acreditação nível de ISO 9002, ISO, né? Tem as ISOs, né? Que são as acreditações em termos de qualidade do hospital. Para um hospital, por exemplo, o Hospital Albert Einstein, que é considerado um hospital de ponta nível do mundo todo, os melhores aparelhos estão lá, os melhores médicos, as melhores instalações. O Albert Einstein foi pedir uma acreditação, a acreditação máxima que existe a nível mundial, numa instituição canadense, e eles não, foi negado a acreditação porque eles não preencheram o item. Qual era esse item? Era a presença da capelania hospitalar, da assistência religiosa dentro do hospital. Eles não tinham assistência religiosa dentro do hospital. Por isso, eles deixaram de receber uma nota 10 e não receberam, então, a acreditação de um hospital de excelência por causa disso. Olha a importância que tem, então, a assistência religiosa, que já é um direito, o governo já assegura aos religiosos levarem a sua assistência religiosa aos hospitais. E o hospital também tem o direito de exigir que essas pessoas que vão lá sejam, então, preparadas para isso, né? Ou eles dão um curso, ou a gente, então, está se prontificando a preparar esse curso. Provavelmente vai ter um novo curso agora, em maio. Nós estamos, inclusive, além do curso, nós estamos fazendo um acompanhamento dessas pessoas que estão indo aos hospitais, porque você vai se deparar com muitas doenças, vai brotar, vai emergir no trabalhador muitas coisas, né? Naquele processo de trabalhar com doentes, né? E muita necessidade, muita gente fica também em dúvida como abordar determinados assuntos com o paciente. Como é que aborda uma doença terminal? Como é que aborda um paciente que está revoltado? Tem paciente que está na fase de revolta, não quer se abrir para a gente. Então, como é que aborda um paciente desse? Então, como é que aborda os funcionários do hospital? Então, isso tudo a gente vai fazer um acompanhamento também nas reuniões da AME. Então, essa necessidade. Outra coisa importante, 80% a 90% dos pacientes acreditam que as crenças e práticas religiosas são importantes formas de enfrentar as doenças. Para 40% é o fator mais importante. Olha só, isso aqui são estatísticas, mostrando que a maioria dos pacientes acreditam nos remédios, acreditam no médico, mas também acreditam, mais do que acreditar, né, tem essa crença de que a prática religiosa, a crença em Deus, a sua fé, é um fator importantíssimo para ele lidar, para ele enfrentar, para ele trabalhar a sua resistência, a sua forma de enfrentar a doença. Então, se nós médicos, se nós da área de saúde, ou quem for que der uma assistência a esses pacientes, um visitador, um atendimento fraterno, se não atender essa necessidade religiosa do paciente, você está negligenciando um fator que é fundamental para a cura do paciente. Ele acredita nisso e nós não podemos desprezar essa crença. E muitas vezes destrói essa crença, né? O paciente tem a crença que vai se melhorar, tem a crença que ele tem condição, essa fé na capacidade que tem dele se melhorar, e tem médicos que chegam e falam assim, isso não adianta nada não, essa doença não tem jeito mais não, essa doença já está no final, ou fala coisas assim que nós não temos o direito de destruir uma fé que o paciente tem, um fio de luz que ele tem, e que nós sabemos que é fundamental, está provado estatisticamente que a fé, a oração, a crença no paciente contribui para a sua melhora. Tudo isso já está comprovado. Então, médicos religiosos conquistam maior confiança de seus pacientes, ao contrário do que se pensava antes, né? Antes era falado que o médico não poderia falar em religião. Isso era o médico tinha que ser frio, podia se envolver emocionalmente com o paciente, muito menos falar em religião, que isso levava a falsas, a delírios religiosos, ao indivíduo abandonar o seu tratamento para seguir o tratamento religioso. Mas não é isso que nós estamos falando.
Não estou falando de abandonar tratamento. Nós estamos falando de um tratamento, de um complemento, de um reforço. E nem sei se é reforço. Para 40% dos pacientes, é o fator mais importante para trabalhar junto ao médico no seu processo de tratamento. Não é trabalhar, não é o tratamento médico ou o tratamento religioso. É mais o tratamento religioso. Até mesmo porque a fé dele pode se concretizar através dos médicos, através do tratamento que ele vai receber ali, através da cirurgia que ele vai receber ali. Ali que ele vai receber a proteção divina no seu processo de tratamento. Então, esse Dr. Harold Kenning, que é a estrela maior é um médico, um psiquiatra americano da Universidade Duke, na Califórnia, os maiores centros médicos do mundo. Ele que era um psiquiatra, geriatra, ele, ao tomar conhecimento dessa necessidade que os pacientes tinham da religiosidade e tomar conhecimento que a religiosidade influenciava no seu tratamento médico, ele então começou a publicar, fazer vários trabalhos científicos. Hoje ele tem mais de 400 trabalhos publicados sobre isso. Interessante que ele veio ao Brasil, no nosso congresso há uns 3 anos atrás, veio ano passado também, e ele falou das estatísticas americanas sobre a influência do passe, da imposição de mãos, sobre a cura, a influência da oração, da prece, a influência da fé do paciente, aqueles que acreditavam em Deus, aqueles que não acreditavam, como que acreditava em Deus, como isso influenciava também, tipo que era se era um Deus humanizado, um Deus antropomórfico, ou era assim, um Deus, um pai, protetor. E, no final, os colegas nossos aqui, médicos espíritas, falaram com ele, mas isso que você está mostrando aí, nós sabemos, aqui no Brasil, nós temos, você está mostrando aí 100 casos, nós temos mais de milhares de casos nas casas espíritas, mostrando que o passe tem melhora e tudo, mas ele perguntou, cadê números? Eu quero ver números, eu quero ver estatística, eu quero ver que você me prove isso. Porque para o meio científico acadêmico, não importa só falar. Hoje em dia tem que ser baseado na evidência científica. A evidência científica é um trabalho que tem que ter peso, tem que ter um número de pessoas estudadas, tem que comparar o passe, por exemplo, em pacientes, pega 100 pacientes, aplicam passes, e 100 pacientes e não aplicam passe. Ou aplicam passe, mas de forma mecânica, sem pensar em nada. Ou seja, é o duplo cego, né? Aqueles pacientes não receberam tratamento nenhum, esse aqui receberam passe. Aí compara os dois grupos. Aí sim, tem valor científico. Você não pode falar, eu apliquei o passe no fulano melhorou. Isso não tem valor científico, é uma experiência isolada. Pode ter sido coincidência, pode ter sido, entendeu? Então, ele mostrou trabalhos de peso, nós não tínhamos esse trabalho. Por isso que a doutora Marlene agora nos pediu, nós vamos começar agora um trabalho que é o Instituto de Ciência, Instituto Espírita, né, de Ciência, para fazer um trabalho com o passe. O passe, nós vamos fazer um trabalho, um estudo, vai começar no Esperança agora com o doutor Paulo Batistuta, para catalogar a nível do Brasil inteiro. Vamos pegar centenas, talvez mais de 1000 casos de pessoas que receberam passes e comparar com pessoas que não receberam para ver se houve algum benefício naqueles que receberam ou não. Então, esse autor, ele fez uma revisão dos 1.200 trabalhos que já tinham sido publicados sobre isso. Deixe estar que quem for no PubMed, que é a biblioteca eletrônica dos Estados do mundo, a maior biblioteca do mundo, onde se registra todos os trabalhos científicos publicados na medicina, se você clicar lá, espiritualidade, religiosidade e saúde, você vai encontrar um número enorme de trabalhos sendo publicados todo ano. E um número ascendente, ou seja, uns 10 anos atrás você tinha aí uma mixaria de trabalhos. Hoje você não conta, milhares de trabalhos estão sendo publicados. Tamanha a repercussão que isso está tendo. Porque os trabalhos estão mostrando que tem relação. Então, cada vez estão sendo publicados mais trabalhos. Então, ele revisou 1.200 estudos nessa época aqui. O que ele encontrou? A maioria dos trabalhos, 60% a 80%, encontrou uma correlação significativa e positiva. Ou seja, pessoas que tinham uma religiosidade e uma espiritualidade gozavam de um melhor nível de saúde.
E as ações foram bem estabelecidas. Na depressão, porque diminui a incidência de depressão, diminui o tempo de recuperação de quem entra numa crise de depressão, diminui o número de suicídio e abuso de drogas, diminui também em relação à saúde cardiovascular, diminui a pressão arterial, quem é hipertenso, diminui a incidência de AVC, de derrame e morte por infarto. Ou seja, tem série de benefícios que nós não vamos, então, enumerar aqui, porque é uma redundância já pelo que nós já estamos vendo e pelo que nós já conhecemos também, né? Então, o que ele observou, Dr. Kenning? Esse aqui é um trabalho dele. Com 542 pacientes na Universidade de Duke, as pessoas que eram comprometidas com a religiosidade, olha bem, comprometidas, não é pessoas que iam na igreja, ou iam na casa espírita, iam no templo, assistiam para casa e não modificavam a sua vida. São pessoas que se comprometiam, pessoas que tinham uma mudança interna no sentido de se modificar mesmo em relação à sua crença religiosa. A crença religiosa repercutia nele. Então as pessoas vivem 7 anos a mais, estatisticamente, né? Utilizam 56% menos serviços de saúde e reduzem em 6 dias o tempo de internação por ano. Aqui ele fixou o apoio social. O que é apoio social? Que a pessoa podia estar bem, adoecer menos, porque ele participava de um grupo, que é um dos fatores que melhoram a saúde de quem participa de uma religião. Por quê? É um grupo social, ele tem um convívio, nós sabemos que quanto mais nós nos envolvermos com os outros, a nível social, nós temos um melhor nível de saúde psíquica e emocional. Então isso é um fator. Mas se ele tirar, tem autores que falam que é só por isso que quem frequenta a religião tem uma melhora. Então ele tirou esse fator e observou que mesmo assim houve uma melhora de quem participava, quem se comprometia com alguma religião. Então não são os fatores sociais que mais pesam, mas a própria espiritualidade, a crença em Deus, amparando e trazendo esperança. Quais são, então, os efeitos positivos que nos traz, então, a crença em Deus? Primeira coisa, quem acredita, então, quem tem essa crença no Deus de amor, de justiça, que está sempre presente em todos os nossos atos, em tudo que acontece conosco, começa, então, a aceitar as dificuldades compreendendo o porquê e para que está passando por aquilo. É a tal da fé, é o que Kardec nos falava, da fé raciocinada. Você entende e compreende que as dificuldades que nos apresentam a vida são consequência não de um Deus que está nos castigando, mas de um Deus que quer nos ver crescendo, quer a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. E ele fez as suas leis. E essas leis, quando são agredidas por nós, quando nós estamos nos desviando da lei do amor, nós então colhemos as consequências desses atos equivocados nossos, que são as dores, as doenças, que vêm nos mostrar que precisamos de nos modificar em algum ponto e desenvolver aquele sentimento bom dentro de nós. Então ele dá significado aos nossos sofrimentos. O sofrimento deixa de ser um castigo e passa a ser, então, um fator educativo para a alma. Crescimento para a alma. Nos dá esperança e fé na recuperação. Por quê? Quando nós temos essa crença num Pai de amor, que nos abastece de luz, de energia, de amor, que tem uma representação dentro de nós, quando nós estamos identificados com esse ser divino, com a autoestima, com o amor próprio, nos aceitando, nos querendo bem, se amar a si, amar ao próximo como a si mesmo, né? Primeiro amar a si mesmo, nós identificamos com esse ser divino, nós entramos em conexão também com a fonte sublime de amor, de luz, de energias positivas, que é o Criador.
Então nós passamos a absorver essas energias por sintonia vibratória. Nós entramos como se fosse um radinho. Quando nós estamos vivenciando o amor, nós nos conectamos a essa antena infinita de amor, que irradia amor, que é o nosso Pai Celestial. Então nós nos abastecemos nisso. Isso nos preenche, isso nos dá energia, isso nos dá força, isso nos dá esperança, nos dá confiança, nos dá poder de enfrentar. Então o enfrentamento das doenças fica com muito mais propriedade quando nós então acreditamos nesse poder que nós temos de nos abastecer com essa energia divina, quando nós nos conectamos a Ele, quando nós estamos vivenciando o amor, quando nós estamos nos doando uns aos outros, quando nós estamos vivendo a compaixão, a fraternidade, a amizade, todos os sentimentos derivados do amor. E o contrário, quando nós nos afastamos dos outros, quando nós estamos vivendo o egoísmo, o orgulho, todos os sentimentos derivados da falta do amor, nós nos desequilibramos. Então, nós então é que nos limitamos àquilo que recebemos do alto por aquilo que nós nos doamos uns aos outros. Quanto mais nós nos doarmos, mais nós vamos vibrar e entrar em sintonia com o amor universal. E mais nós vamos absorver dessa fonte e nos alimentar dela, que tem um poder infinito, como Jesus nos coloca, o poder da fé. Isso nada mais é do que a fé. A fé, então, é esse sentimento de comunhão com o Pai, comunhão com essa energia divina que nós trazemos dentro de nós, porque o Pai, ele é representado dentro de cada um de nós. E nós entramos em comunhão com Ele quando nós estamos amando. Por isso que João, o evangelista João, falou: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele complementa: quem fala que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, é uma mentira. Ele fala exatamente isso. É uma mentira, porque Deus está representado dentro de cada um de nós. Para amarmos a Deus, precisamos de amarmos uns aos outros. Precisamos de nos conectar uns aos outros. Nos conectar a Deus. Por isso que o Dr. Joseph Glebler deu uma mensagem para o grupo da Associação Médica de Minas Gerais, falando o seguinte: a definição dele de saúde: saúde é a verdadeira conexão da criatura com o Criador. É a verdadeira comunhão do nosso ser com o ser divino. A criatura com o Criador. Aquele ser de luz que nós trazemos dentro de nós, quando ele começa a se irradiar e envolvermos todo o nosso ser, quando nós conseguimos nos purificar de todas as energias negativas que são temporárias. O mal não tem vida própria. O mal é consequência do nosso ego ainda, muito individualista e muito voltado para as coisas materiais. O mal é a falta do bem, como a escuridão é a falta da luz. Não existe escuridão. Existe escuridão onde não tem luz. A escuridão não tem vida própria, o mal não tem vida própria. Até o Roberto Carlos mudou, né, a música dele, né? Se o bem e o mal existe, né? Ele fala, se o bem, ele mudou agora que o mal não existe, né? Se o bem e o bem existe, ele fala agora, se o bem e o bem existe, porque o mal não existe. O mal é uma consequência da nossa imperfeição, da nossa ignorância. Por isso que Deus não condena quem faz o mal. Porque quem faz o mal não é decorrendo da sua ignorância. Ele tem que ser mais educado do que punido por ter feito mal. Nós é que nos punimos, nós é que nos colhemos consequências desagradáveis pelo mal que nós fazemos. Mas isso não é castigo divino. Isto é, nós estamos procurando encrenca para o nosso lado, né? Nós que nos desviamos da lei de Deus e caminhamos por caminhos pedregosos, abismos, e nos machucamos. Tem uma estrada asfaltada, lisa e bonitinha, que nos conduz até Deus. É a estrada onde nós estamos desenvolvendo o amor, todos os sentimentos derivados do amor. Quando nos desviamos, atraídos
pelos atrativos da matéria, pelos nossos instintos ainda deturpados, pelos as nossas viciações, coisas da matéria que nos atrai, que nos distrai e depois nos trai, porque não nos preenche. Lembra do filho pródigo? Na primeira fase do filho pródigo, ele pega toda a riqueza do pai, pega toda aquela potencialidade, toda a herança divina, todo o sentimento bom que nós trazemos de Deus dentro de nós, mas ele, como na sua primeira fase, onde ele se distancia da casa do pai, ele sai e voltado muito para o seu ego, ele então chega a um ponto que ele leva uma vida devassa, né, vida dissoluta, e perdendo as energias dele toda com prazeres sensuais, efêmeros e passageiros da matéria, chega um ponto que ele não tem mais energia nenhuma, não tem nem as bolotas dos porcos, não davam para ele comer, passou fome. Por quê? Porque essa energia não nos sustenta, não nos preenche, a energia da matéria. O que nos preenche é o amor. O que preenche a nossa alma é o amor, é quando nós nos doamos aos outros, quando nós nos submetemos à vontade do Pai. Quando então o filho pródigo cai em si, se desperta e faz o retorno à casa do Pai. E é recebido de braços abertos. Então, essa crença então em Deus nos traz esperança, fé na recuperação, uma expectativa de vida após a morte, reforça a capacidade de enfrentamento. Isso é chamado coping. É uma palavra em inglês que significa enfrentamento às dificuldades. Quem tem essa fé tem muito mais capacidade de resistir às dificuldades. O cristão, não é? O fardo fica mais leve, o jugo fica mais suave. Não é isso? As doenças passam a ter um peso muito menor quando nós aceitamos aquilo como um processo educativo. Quando nós deixamos de nos revoltar, daquela rebeldia nós de não aceitar nada que seja contrário ao que a gente acha que é bom para nós. A gente quer que tudo seja bonitinho, do nosso jeito. A gente esquece que o nosso conhecimento ainda é muito limitado. Às vezes aquela doença às vezes não, sempre. Qualquer coisa que vem para nós é porque aquilo foi necessário naquele momento para nós. De alguma forma, aquilo foi importante para o nosso crescimento. O importante é a nossa evolução, o nosso crescimento, não é a gente viver totalmente isento de dor, de dificuldade, de atrito, isolado, numa vida de beatitude. Isso nós não crescemos com isso. A gente cresce nos atritos, nas adversidades, não é? É assim, através dos nossos erros, nossos acertos, nós vamos crescendo e desenvolvendo. Isso não é masoquismo. É uma necessidade que nós temos de amadurecer. Como é que você burila um diamante? Uma pedra bruta. Esfregando o quê? Você burila um diamante deixando ele quietinho lá. Você sabe que o diamante, quando ele vem da natureza, ele vem de uma forma bruta. Você nem vê o brilho dele, né? A pedra preta, igual um carbono, né? Carvão. Tá lá. Se deixar ele quietinho, sem contato com nada, só ali no bem bom, na área de conforto dele, ele vai ficar eternamente daquele jeito ali. Agora você pega um diamante, esfrega um com o outro e vai burilando ele. Vira aquela pedra preciosa que nós conhecemos. Não se sobe em pedra lisa. Já viram esse ditado? A pedra tem que ter alguma dificuldade para a gente poder subir nela, né? Alguma rusga para subir. Então, esses são os atritos que a gente precisa fazer, né? Mas sempre dentro das nossas possibilidades. Agora, tem os efeitos negativos da crença em Deus. Por exemplo, quando o indivíduo, aí que eu falei, da forma que você acredita em Deus. Então, tem pessoas que transferem a responsabilidade dos seus problemas para Deus resolver, eximindo-se do esforço próprio e abandonam o tratamento. Tem uma historinha de um beduíno numa caravana no deserto, um beduíno bem idoso, e ele estava liderando aquela caravana, encontrou um oásis, parou com uma caravana com os camelos todos cheios de mercadoria que ele estava carregando, e tinha um menino, um garoto, que acompanhava esse beduíno, acompanhava em todos os momentos dele ali. E ele passando muito com ensinamento também para esse menino.
Aí, quando ele chegou nesse oásis, ele muito cansado, exausto, falou para o menino, amarre os camelos que eu vou dormir. Aí foi deitar e o menino foi amarrar os camelos. O menino também estava muito cansado, olhou para cima, viu o céu todo estrelado, a lua, falou assim, esses camelos não vão fugir, estava tudo preso no lugarzinho assim, né? Eu não vou amarrar esse camelo não, estou cansado, eu vou dormir também, amanhã eu abro aqui e não vai ter problema nenhum. Já não tem como chover, nem espantar esse camelo, nós estamos no meio do deserto, quem vai chegar aqui? Aí dormiu, chegou de manhã, os camelos se assustaram, parece que deu um problema lá e fugiram os camelos tudo. Aí o velho chamou o menino e perguntou a ele, eu não falei para você amarrar os camelos? Aí o menino falou assim, mas mestre... sim, e o menino quando viu tudo estrelado, olhou para o céu, fez uma oração, isso mesmo, fez uma oração, pediu fervorosamente ao Alá que vigiasse os camelos, que ele iria dormir, que estava muito cansado, que orasse, que ele vigiasse os camelos para ele. Essa que é a história. Ele pediu a Deus que vigiasse, Alá, que vigiasse os camelos e foi dormir. Quando ele acordou, os camelos fugiram. Aí o velho perguntou ao menino, eu não tinha falado para você amarrar os camelos? Ele falou assim, mestre, o senhor falou, mas também o senhor sempre me ensinou que quando eu orasse com fervor, eu seria atendido. Eu fiz uma oração e pedi a Deus que amarrasse, que vigiasse os camelos. Aí o mestre falou, peça a Deus, mas amarre os camelos. Faça a sua parte, né? É assim que nós, até mesmo porque Deus nos ajuda através de nós mesmos, né? Então, tem pessoas que fazem isso, né? Que atribuem toda a responsabilidade, não assumem responsabilidade, como se Deus fosse resolver o seu problema. E nós sabemos que Deus está presente, Deus não é um ser que está distante de Deus, está presente dentro de cada um de nós, Deus está presente dentro de mim, dentro de você, essa energia que nos une. Então, nós temos que fazer a nossa parte, ajuda-te que o céu te ajudará. Falsas crenças levam a negar tratamentos, como já falamos, de vacina, transfusões de sangue, prejudica. Quem tem uma crença num Deus punitivo, coloca a doença como um castigo de Deus. E aí é uma porcaria, né? Quando você começa a colocar a doença como um castigo, você começa a ficar, vem culpa, vem medo, insegurança, depressão e dificulta a sua cura. Porque você cai o seu poder, cai a sua energia, você entra em depressão e dificulta a cura. Então, a doença não pode ser interpretada como castigo, tem que ser interpretada como uma coisa que, com aceitação lúcida, com resignação. Não é acomodação. A aceitação lúcida é você entender o porquê e para que está adoecendo. Ela vem te trazer uma mensagem. A doença vem trazer uma mensagem. Tem um livro chamado A Doença como Caminho. Fala que a doença é o primeiro passo para a cura. A doença é o primeiro passo para a cura. Por quê? Você tem um desequilíbrio, você está vivendo muito com ódio muito grande, vamos dizer assim, uma mágoa, está guardando aquilo dentro de você. Aqui vai desequilibrando o seu ser, sua alma. Lembra que eu falei que saúde é equilíbrio da alma? Chega um momento que você perde o controle daquilo, e aquilo vem à tona na forma de doença no corpo físico. Porque a doença, quando aparece no corpo físico, ela já está no final do caminho dela, né? Final de linha. Ela já começou lá atrás, no seu desequilíbrio. Então, quando o indivíduo chega doente, nesse sentido de adoecer, é o primeiro passo para a cura, por quê? Porque ela se manifestou para você um desequilíbrio que estava dentro de você e você às vezes não estava percebendo. Então, ela pode ser um momento que você dá a sua virada, a sua tomada de consciência. Fala, puxa, eu não posso mais, eu preciso mudar. Preciso trabalhar o perdão. Eu preciso tirar esse sentimento de ódio, de vingança, de mágoa que está dentro de mim, que está me fazendo mal. Estou até adoecendo com aquilo. Então ele olhou para aquilo, a doença veio lhe mostrar. É um alarme que acendeu. É a luzinha do carro que acende, dizendo que tem alguma coisa, alguma coisa no seu sentimento está defeituoso, está com problema. Alguém aqui quebra o alarme do carro quando acende a luzinha vermelha, fica com raiva e chuta o alarme? Não faz. Ele vai lá consertar. O alarme do óleo está acendendo. Você está viajando, às vezes é uma viagem que você programou há muito tempo,
com a família. Na hora que você sai daqui para ir para as montanhas, chega ali na serra, em Viana, a luzinha vermelha do alarme acende. O que você faz com o carro? Para e vai ver o que está acontecendo. Vai lá no posto, bota o óleo, acerta e continua a viagem. Ninguém quebra o alarme. A doença é esse alarme, essa luzinha vermelha que acendeu. Nós precisamos de ver o que está faltando em nós. Está faltando óleo, combustível no nosso coração. Geralmente é isso. Está faltando amor no nosso coração. A realidade é essa. Tudo é energias voltadas para isso. Então, quando você aceita, então, e essa aceitação lúcida, você aceita e trabalha, se transforma para você se melhorar e não adoecer mais. Essa aceitação te leva a uma atitude, te mobiliza, te tira do comodismo, da zona de conforto que você estava naquele equilíbrio. É uma mudança é como se fosse um salto quântico. Você está vibrando, é como se fosse uma piscina. É uma piscina, nós somos como se fosse a piscina. A água da piscina aparentemente está clara, mas está cheia de lodo lá embaixo da gente, não está? Cheio de coisa ainda para a gente trabalhar. Aí, de repente, você quer trabalhar um pouquinho daquele lodo. Você vai trabalhar tudo de uma vez também não, senão a gente fica... Aí desespera, né? Então você vai lá, limpa um pouquinho e mexe no lodo. Aquele lodo sobe, não sobe? Aí aparece a doença. Estava tudo certinho e aparece o desequilíbrio. Por isso que fala que é o momento da crise. Aí aparece a doença. Mas aquilo é para quê? Para você filtrar aquela água e a água ficar mais limpa do que estava antes. Você sai da doença num nível de evolução maior do que você estava antes. Desde que você olhe para ela como um elemento educativo. Um elemento que veio lhe transformar, que veio lhe induzir uma transformação e um movimento interior em busca da sua cura. É diferente de você se acomodar com a doença. Acomodar é o seguinte, tem pessoas que têm uma falsa crença em relação até ao próprio doutrina espírita. Fala, não, eu tenho que passar por essa doença, porque essa doença que vai eu sofrendo isso calado, eu vou pagar o mal que eu fiz no passado. Isso é um pensamento totalmente equivocado. A doença não veio para pagar o mal que a gente fez. A doença, tudo bem. Quando nós espiamos, qualquer desequilíbrio que a gente faz, aquilo vem para espiar, para nos purificar. Você passa por aquela dificuldade que você infringiu no outro, você vai passar em você. Mas não é para te punir, para te purificar. Agora, quando você se acomoda e fala, não, essa doença eu vou aceitar, passiva, vou sofrer, isso é masoquismo. Por quê? O que nos evolui, não é a doença, é o que nós aprendemos com ela. É o que você despertou dentro de si de amor a partir daquele momento que você está convivendo com aquela dificuldade. Para isso vale a doença. A doença, o objetivo não é te fazer sofrer. Não é o sofrimento que te evolui, é o que você aprende com o sofrimento. Geralmente é assim que te evolui, nem precisa de sofrimento para evoluir. Então, essa resignação, essa aceitação lúcida, é a forma que nós precisamos de viver dessa forma. E tem duas formas que não é nem acomodação, que acomodação você aceita, mas não faz nada para se modificar, não é isso? Continua do mesmo jeito, a doença vai embora, você continua guardando ódio, guardando mágoa, querendo vingar do outro, do mesmo jeito, não mudou em nada. Adianta a doença para você, quando você não muda em nada? Não adiantou nada aquela doença. Então não é o passar pela doença que você vai pagar, não. É você aprender com ela. É você se modificar com ela. Então não é acomodação. Até Kardec chama isso, quando a acomodação, isso é passividade. Isso é mais preguiça. Kardec usa essa palavra. Quando você simplesmente se acomoda e fala, não, eu preciso passar por isso, porque isso tem que para me pagar e não faz nada para se modificar, não faz nenhum trabalho interior de modificação, isso é preguiça. Você não está aproveitando aquela oportunidade para crescer com ela. E tem um outro extremo que é a rebeldia. É você se revoltar contra aquilo. Você não aceitar aquilo. Você querer a coisa seja do seu jeito. Você se arvorar de Deus. A maior parte das vezes é assim que acontece com a gente, né?
a nossa onipotência. A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. E a gente, quando você tem uma crença que tem um Deus que está no comando acima de nós, que tudo que vem para nós é para o nosso bem, você passa então a aceitar com resignação, com entrega total, com confiança, e no final você até agradece por passar por aquela dificuldade. Então, isso aqui, na Bíblia nós vamos ver. Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que eu sou o Senhor que te sara. Então, aquilo que nós falamos, né? Cumprindo a lei divina, em sintonia com a lei do amor, nós vamos entrar em conexão com o Pai e vamos alcançar a saúde. Saúde, então, é essa integração cósmica. É uma integração, é uma harmonia com Deus. Quando nós distanciamos dele, vem a doença. Por isso que Joseph Gleber definiu saúde como a real conexão criatura-criador. E a doença, o contrário momentâneo de tal fato. Então, desenvolver a saúde requer um movimento interior de buscar equilíbrio da alma. Então, a saúde agora mudou. Antes, o tratamento era de fora para dentro. Era o remédio, era a cirurgia, era o unguento que você passava, era o gelo que você passava. Todo procedimento que a gente usa para tratar a saúde vem de fora para dentro. Agora nós sabemos que qualquer procedimento que vem de fora para dentro, simplesmente ela atenua e trata temporariamente aquela doença. Mas a cura definitiva, ela vem a partir de um crescimento, uma mudança interior nossa. E o desenvolvimento de sentimentos bons. Aí sim nós vamos encontrar a cura definitiva das doenças. Então, desenvolver a saúde requer um movimento interior, de buscar o equilíbrio da alma, nos conectando com o nosso ser espiritual, a nossa essência de luz e amor, que é a expressão de Deus em nós. Então, aqui a definição, eu hoje, desculpe, mas a gente vai passar alguns slides aqui, porque eu só queria falar alguma coisa sobre isso. A física quântica, eu queria falar porque é muito importante essa abordagem da física quântica. A física quântica, só para a gente relaxar um pouquinho e sair desse assunto e falar um pouco sobre a nossa ciência, né? Essa conexão da ciência com a saúde, com a religiosidade. Nós sabemos que existia a física newtoniana, que é a física clássica, que estudava a mecânica dos corpos, dos fluidos, a relação que é a lei da ação e reação. No século XX surgiu então a física das pequenas partículas, das subpartículas do átomo. E essa física, quem estuda, aproximou muito da visão de Deus. Chegou ao ponto de que, há pouco tempo, foi feito um congresso em que havia 100 cientistas e 100 religiosos orientais. E pediram para essas 200 pessoas fazerem falar sobre Deus. Como eles entendiam Deus. E depois misturavam tudo, você não sabia quem era a definição de religioso e qual era a definição de Deus. Tamanha proximidade das duas coisas. Por quê? Porque a física quântica vem nos falar que tudo no universo está interconectado. Tudo que é matéria, você imagina o que é espírito, o que é pensamento. Primeiro, que veio falar também que a matéria e a energia são a mesma coisa. O que André Luiz nos coloca também, que a matéria é luz coagulada. Que Einstein colocou, que matéria se transforma em energia e energia transforma em matéria. Não é isso? Então, que nós vamos ver então? Que tudo tem consciência. É que a ciência está falando agora. Tudo, desde a matéria, por isso que Kardec nos coloca, desde o átomo até o arcanjo. Tudo se encadeia no universo. Desde a consciência mais rudimentar até a consciência mais evoluída que nós sabemos que começou na raça humana. Nós começamos, o princípio inteligente se transforma em espírito e começa a sua trajetória
nas suas reencarnações pela raça humana, quando ele adquire a consciência de si. Quando ele adquire a consciência de si, e então ele começa a adquirir o seu livre-arbítrio de agir conforme a sua vontade e assumir também as consequências de seus atos. Até então a evolução se fazia pela própria imposição da natureza, foi evoluindo esse princípio inteligente. E que tudo se interage no universo. Ou seja, a própria matéria, hoje em dia, está provado. O tempo não vai deixar, mas pelo menos eu vou mostrar esse slide aqui. Essa dualidade onda-partícula, a gente poderia até fazer numa próxima palestra falar um pouco mais, desdobrar sobre isso. Mas falando que a partícula, ora é uma partícula, ora é onda, partícula subatômica. Ou seja, quando você tem um feixe de luz, é uma onda. Quando esse feixe de luz choca contra uma chapa fotográfica e faz uma imagem, aquilo virou partícula. E isso depende da forma que você observa. Olha que coisa interessante. O observador, quando faz uma experiência numa partícula, ele fez um buraquinho lá, 2 buraquinhos, e colocou um feixe de laser passando por esse buraco aqui. Depois ele observou e desejou que a vontade de que esse feixe passasse pelo outro buraco. E o feixe começou a passar pelo outro buraco. Isso é uma experiência que existe, chamada experiência da dupla fenda. Não é tão simples assim, mas mais ou menos é isso. Quando o observador interagiu com a experiência e começou a olhar para aquele outro buraco e achar que o feixe iria passar por ali, o feixe começou a passar por ali. Ou seja, uma interação entre o pensamento do observador e a partícula. Isso vem mostrar que tudo está interagindo, tudo está conectado uns aos outros. Por isso que eles fizeram, então, ter uma experiência. Aqui é a dualidade corpo-matéria, mas a experiência que eu vou mostrar para vocês aqui, falando que o universo é uma teia, os orientais falam. O que é teia? É uma grande rede. Quando nós mudamos alguma coisa, você mexe num todo. Ou seja, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, nós interferimos no universo, no outro. Tem uma frase da física quântica que fala o seguinte: é impossível você tocar uma flor sem incomodar uma estrela. Está interagindo. Então é a teia, a grande rede da vida, né? Por isso que o chefe do índio americano falou: isso nós sabemos. Todas as coisas estão ligadas, como o sangue que une uma família. Tudo o que acontece com a terra acontece com os filhos e filhas da terra. O homem não tece a teia da vida, ele é apenas um fio. Olha a ideia de Deus. Tudo que faz a teia, ele faz a si mesmo. Então, tudo que nós fazemos a nós mesmos, nós fazemos a teia, tudo que nós fazemos a teia, está fazendo a nós mesmos. E aqui tem um bóson de Higgs, nós vamos falar depois nessa próxima oportunidade, mas eu queria falar sobre isso aqui. O emaranhamento quântico, ou entrelaçamento quântico. O que os cientistas provaram? Eles pegaram 2 partículas do átomo, 2 partículas. Essas 2 partículas tinham comportamentos totalmente independentes. Se aplicasse uma força nessa partícula parava de girar para cá, girava para cá. Essa aqui continuava girando para cá, porque não tinha nada a ver com esta, no início. Aí o que eles fizeram? Pegaram essas 2 partículas e botaram uma em contato com a outra, durante um certo tempo. E depois separaram as 2 partículas. O que eles observaram? Elas passaram a se entrelaçar. Olha que coisa interessante, isso é uma experiência física. Elas passaram a se comunicar por uma onda não local. Então, tudo que fazia com essa partícula, essa aqui fazia a mesma coisa. Se virava essa partícula para cá, essa aqui virava para cá. Virava para lá, essa aqui virava para cá. Ou seja, depois que elas entraram em contato, elas não eram mais as mesmas. Houve um entrelaçamento quântico, ou emaranhamento quântico. Imagina se esse emaranhamento é feito entre 2 consciências primitivas, que é 2 partículas do átomo,
Como que será esse emaranhamento de duas consciências plenas que nós temos? Como é que nós nos interagimos uns com os outros? Só para mostrar isso, os cientistas têm duas experiências, são clássicas nisso. A experiência da macaca, mãe com um filhotinho. Você pega uma macaca que acabou de ter um filhote lá na África, trouxeram a macaca para os Estados Unidos, para um laboratório, e deixaram a filhotinho lá na África. E começaram a sacrificar o filhotinho com agulhas, a torturar provocar dores no bichinho com agulhas. A mãe macaca lá nos Estados Unidos, distantes quilômetros e mais quilômetros, sentia alguma coisa incomodava ela. E nós vemos isso a mãe com o filho, né? Quando a gente liga para a mãe falando que está passando mal, a mãe já sabia, estava sentindo alguma, estava passando mal. Então, existe uma comunicação entre nós, ou seja, nós não estamos separados. Nós não estamos interligados uns aos outros. E nosso pensamento interage com tudo e com todos. E essa grande energia que nos une é o fluido cósmico universal, que é o pensamento divino. E o nosso pensamento, como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, existe um pensamento divino materializado pelo fluido cósmico universal. E nosso pensamento interage nesse fluido cósmico, fazendo a nossa cocriação. Nós estamos constantemente interferindo na criação divina através da nossa produção individual, pelo nosso pensamento. Então, muito cuidado com o que pensamos, com o que sentimos, porque nós estamos emitindo isso para o universo todo. Quando nós estamos bem, nós estamos contribuindo para o universo estar bem. Por isso que se fala que a violência é a soma da violência de cada um de nós. Quando tem um povo que está todo mundo, a gente não dimensiona o mal que faz um jornal nacional mostrando aquelas violências, uma novela mostrando violências incríveis, violência para tudo quanto é lado, e as pessoas se tornando violentas, e isso vai contribuindo para a violência Isso, inclusive, pode gerar guerras. As guerras são provocadas pela soma da violência de cada um de nós. Se nós queremos a paz, vamos vivenciar a paz dentro de cada um de nós, primeiro. Não adianta a gente fazer um discurso para passear se nós estamos agredindo o porteiro do prédio, se nós estamos tratando mal o nosso subalterno, se nós estamos praticando irregularidades no trânsito, querendo levar vantagem em tudo. Então, tudo começa dentro de cada um de nós. Nós não estamos escondidos dos outros, nós estamos conectados uns aos outros. Tem um trabalho chamado Trabalho do Centésimo Macaco. Uma bióloga foi numa ilha para fazer um trabalho sobre como que os macacos se alimentavam nessa ilha. Uma ilha totalmente isolada no mar. Aí tinha centenas de macacos, milhares de macacos nessa ilha. Ela observou que os macacos lá se alimentavam comendo batatas. Mas interessante que eles não lavavam as batatas, arrancavam a batata da terra e comiam a batata daquele jeito que estava, toda suja de terra, e comiam. Todos faziam do mesmo jeito. Até que um dia, um macaco resolveu passar a batatinha na água e lavar e comer ela limpinha. E ela achou bom aquilo. O outro vendo aquilo, falou, opa, vou fazer aquilo também, né? Um macaco, vendo o outro fazer. O terceiro vendo também foi fazer. O interessante foi o seguinte, ela começou a observar vários macacos. Quando chegou no 100º macaco, que estava fazendo a mesma coisa, aquele procedimento começou a ser feito também numa outra ilha. Ou seja, criou uma massa crítica de consciências de cada macaquinho daquele. Essa consciência se irradiou dali e começou a atingir macacos de uma outra ilha. Como é que vai explicar isso, gente? Se não é por um entrelaçamento quântico de nossas almas, de nosso pensamento, de nosso fluido espiritual. Então, então isso aí nada mais é do que mareamento quântico. Mareamento quântico é de uma partícula. Imagine o mareamento quântico de um pensamento, do nosso sentimento. Então, nós não estamos isolados. Aquilo que acontece com você, com vocês, é parte minha. Se tem alguém sofrendo, parte minha que está sofrendo também. Se um americano tiver entendimento disso, o americano se solta uma bomba, um míssil lá no Iraque, ele está matando parte dele. Está matando.
Quem está sofrendo lá, quem foi atingido pelo aquele míssil, não é? O iraquiano não está lá, ele está cá. Nós estamos juntos, nós fazemos parte de uma teia. Isso é o sentimento de Deus, isso é o sentimento de união, isso é o sentimento de religar ao Pai. Porque como é que nós nos religamos ao Pai? Religando uns aos outros. Jesus não falou? O que fizeres ao mais pequenino dos seres, é a mim que estareis fazendo. Ele está representado em cada um de nós. Então, o grande mal da humanidade que os orientais falam, o grande pecado é o quê? É a separatividade. Os orientais falam isso. É nós nos sentirmos separados, isolados do todo. Isso desperta em nós o quê? O egoísmo. O nosso querer, primeiro, satisfazer os nossos desejos, a nossa individualidade. O individualismo que está imperando hoje, por quê? Porque nós não nos sentimos parte de um todo. E a grande mensagem do Evangelho é o quê? É nós dividirmos o que nós temos. Quem já progrediu um pouco mais, ajude aquele que está mais necessitado. É compartilhar. A grande lição do Evangelho é compartilhar. Compartilhar o nosso conhecimento. Compartilhar nossas posses materiais. Compartilhar o nosso amor, nosso carinho. Compartilhar tudo que nós podemos doar para o outro. Sair do nosso caminho, de olhar só para o nosso caminho e ajudar aqueles que estão necessitados. Muitas vezes fora do caminho nosso, mas precisamos de ajudá-lo. Isso aqui me lembra uma Paralimpíada que teve há 2 anos. Quando eu falo sair do meu caminho, muitas vezes a gente tem dificuldade disso, né? A gente quer ter um alvo a perseguir, a gente vai em cima daquele alvo, não importa quem está do lado, às vezes passamos até por cima de quem está na nossa frente. Isso é o quê? Colocamos a nossa vontade acima da vontade do todo, da vontade de Deus. Isso é a vontade egóica. Eu estou passando por cima das pessoas. Teve uma Paralimpíada, isso foi um fato real que muitos aqui já devem ter visto na internet, né? Que era um síndrome de Down, várias crianças com síndrome de Down, adolescentes, uma corrida de 100 metros. Foi dada a partida. Todos saíram correndo, tentando alcançar o seu objetivo, chegar primeiro. Nisso, uma que estava mais atrás tropeçou e caiu. A que estava lá na frente olhou e viu a coleguinha caída lá atrás. O que ela fez? Ela estava no primeiro lugar, lá na frente ia ganhar. Ela parou, voltou para acolher aquela criança que estava caída. E os outros, vendo essa atitude, todos voltaram também. Todos deram um braço, você viu isso, né? Todos deram um braço àquela criança e chegaram junto na linha de chegada, um de braço dado com o outro. Olha que coisa interessante. Isso é sair do seu caminho para ajudar o outro. Ela treinou a beça, quem estava na frente, para ganhar. Mas ela viu que o objetivo maior da vida não é ganhar. O objetivo maior da vida é a gente nos amparar uns nos outros. É vencer, mas vencer junto. É enriquecer, mas enriquecer junto. É ter saúde, mas ter saúde junto com os outros também. É compartilhar tudo que nós temos com aqueles que estão caminhando junto conosco. Aqui a experiência da dupla fenda. Você tem 2 partículas, você aproximou uma partícula da outra, depois afastou. Segunda etapa, você afasta. Aí você aplica um estímulo. Você aplicou um estímulo na primeira partícula. Aí a outra partícula, ela muda também. Tudo que você faz na de cá, essa de cá mudou depois que tiveram contato uma com a outra. Ou seja, você é responsável por quem cativa, né? Não é isso? No Pequeno Príncipe, né? Fala isso. Depois que nós aproximamos de alguém, nós temos um vínculo com aquela pessoa. Existe uma energia, nós temos que cultivar isso, cultivar as amizades, cultivar os vínculos. Então, isso é a comunicação instantânea. 2 partículas que se aproximam, se afastam. É a chamada realidade não local. Isso até os computadores agora estão desenvolvendo isso, para fazer essa comunicação não local. E para terminar aquilo que eu falei,
o fluido elementar ou hálito divino tem por base mantenedora de todas as associações de forma, nos domínios inumeráveis do cosmo. Interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas expressando o pensamento do Criador. Sobre esse plasma divino, que é o pensamento divino materializado, mensurável, sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura. Então, plasmando as criações temporárias. Então, nós somos co-criadores. Isso é muito importante, gente. É o que Deus espera de nós, que nós nos aperfeiçoemos a nossa evolução para a gente nos tornar cada vez melhores instrumentos divinos, como co-criadores de Deus, através do nosso pensamento, interferindo nessas criações temporárias que o homem faz, através do pensamento divino. Pensamento divino que nos une a tudo e a todos. Esse amor que é o elemento universal, de agregação universal. Esse é o mecanismo da mediunidade. Então, o maior pecado, as coisas não são isoladas e divisíveis. A natureza é um conjunto indivisível. É o sentimento ecológico nosso. O que fizeres a um dos meus pequeninos é a mim mesmo que estarás fazendo. O maior pecado, segundo o budismo, é nos sentirmos separados do mundo. Hipertrofia o nosso ego. Isso leva a isolamento. Quando nós nos isolamos, nós nos afastamos de Deus. Nos afastamos de Deus, nos dá insegurança, porque a gente se sente fraco, inseguros, nos dá medo. Isso vem a depressão e a doença. Quando nós nos sentimos integrados, ligados através do amor, nos ligando uns aos outros, nos ligando a Deus, isso nos dá força, isso nos dá poder, isso nos dá energia. Isso é a unicidade do universo, a não separatividade. Então, é por isso que nós temos o apego. Quando nós nos sentimos separados das coisas, nós precisamos de ter as coisas. Quando nós nos sentimos parte do todo, nós não precisamos de ter as coisas, porque nós já somos parte dele. Nós já somos donos de tudo. Nós já fazemos parte do todo. Por que a gente vai ficar apegado às coisas? Aquela parte pertence a mim também. Então isso dá desapego a nós quando nós nos sentimos parte. Isso livra a gente da inveja, do ciúme, do julgamento dos outros. Então o desapego é a harmonia da entrega. Não se dissocia das coisas. Você não precisa ser dono de nada, você já é aquilo. O apego é a dissociação, eu do objeto. Eu estou aqui, o objeto está lá. Eu e vocês, não é nós. Aí eu tenho que apegar as pessoas, apego a minha esposa, o meu carro. Então é um apego que se dá às coisas, às pessoas, por nós nos sentirmos ligados a ele. Quanto mais separados nós estivermos, quanto mais nos isolarmos, mais apegados vamos ser às coisas. E o apego leva ao quê? Medo de perder. Você é dono daquilo, você fica com medo de perder. Então leva a ansiedade, estresse e doença. Olha como é que é a grande causa do estresse, da doença, da ansiedade, é o isolamento nosso. Por isso que tem um cardiologista que fala que a grande causa das doenças é nos sentimos isolados. E o tratamento maior de todas as doenças, nós cultivarmos a nossa intimidade, nosso relacionamento com o próximo, comigo mesmo em primeiro lugar, me aceitando, me amando, com o próximo e com Deus. E não é isso que Jesus falou quando o doutor da lei lhe perguntou: qual o maior dos mandamentos? O que ele falou? Amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu pensamento, de todo o seu espírito, toda a sua alma. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. E o segundo, que é uma consequência deles, amar ao próximo como a si mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Então, é o amor, que é essa energia que nos une, que nos fazem sentir únicos. Por isso que Jesus colocou: eu e o Pai somos uno. Não no sentido de ser único, uma pessoa só, mas unidos. A perfeição divina faz com que o Pai, a luz que está dentro de Jesus, ele já tomou todo o seu ser. Então ele já é totalmente iluminado.
Nós ainda temos nossas imperfeições que obscuram essa luz ainda, que impede que essa luz se manifeste. Esse é o grande trabalho da nossa existência, trabalhar as nossas imperfeições para que essa luz se manifeste. Então, a causa do afastamento de Deus é o nosso materialismo, o nosso individualismo. E o que é preciso fazer para nos aproximar da essência divina é nos aceitar como nós somos, aceitar as coisas como são, cumprir o nosso dever de evoluir e ser gratos a Deus por tudo isso que nós vimos aqui hoje, pela dádiva da vida que Ele nos dá, pela dádiva das reencarnações que Ele nos dá, oportunidade a cada momento de nós nos melhorarmos e progredirmos. Então, eu peço desculpa pelo horário e agradeço a vocês pela paciência de me ouvir e que vocês, todos nós, permaneçamos na paz do Senhor. Muito obrigado. Nosso sincero agradecimento ao Dr. Ayub, e estaremos contatando com a Sofia Chamon para que traga outra vez para fazermos uma outra palestra, um outro complemento, porque o assunto é longo e interessante. Agora vamos pedir à companheira Rita que nos faça a nossa prece de agradecimento. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, profundamente a oportunidade de estarmos aqui hoje nessa casa de amor, poder participar desses estudos que nos esclarece, que nos orienta, nos conforta e faz com que possamos tomar diretrizes na nossa vida. Agradecemos a Jesus, esse amigo constante que está sempre ao nosso lado, a nos impulsionar, para que a cada dia possamos buscar o nosso melhoramento, possamos dar um passo a mais na nossa evolução. Que saibamos aproveitar o estudo de hoje, refletir em tudo que foi falado aqui, na importância da nossa fé, da nossa esperança, do nosso pensamento, para que no nosso dia a dia possamos estar refletindo em tudo isso e colocarmos em prática no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, principalmente com aquelas pessoas que temos dificuldades, para exercitarmos a paciência, o perdão, o amor acima de tudo. E assim queremos agradecer também aos nossos companheiros espirituais que aqui estão, que nos acolheram com muito carinho, a equipe do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, patrono dessa casa. Muito obrigada. Que assim seja. O fruto do teu ventre.
és entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, o fruto do teu ventre, Jesus, Jesus.